Muito bem, vamos começar o curso. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Versículo 34 a 40. O tema do nosso curso, e vamos todos os sábados bater em dois pontos bíblicos muito importantes, começa nesta questão do grande julgamento de Jesus. No capítulo 25 de Mateus, versículo 34, diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Direita quer dizer lugar de honra, a destra de Deus. Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora olhe o que Deus diz aqui, Galvão, nesta passagem. Tive fome e vocês me viraram as costas. Então esta é a nossa função na obra do Senhor. Tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestiste. Estava enfermo e me visitastes. Preso, fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? Então o rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então esta é a filosofia do curso de capelania do Bom Samaritano. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, eu em particular quero expressar a minha gratidão, a minha felicidade de poder estar neste altar para ministrar este assunto que tu disseste em tua palavra: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então queremos fazer esta obra. Fomos criados para boas obras, preparadas de antemão, e nós não podemos nos esquivar deste trabalho. Eu quero agradecer-te, Senhor, por poder ministrar esta aula, porque eu fui salvo dentro de um hospital, pela visitação, pelo cuidado, pelo ensino que eu recebi quando estava dentro de um hospital, num leito de enfermidade. Eu entendo, Senhor, disto aqui na minha própria pele. Por isso, usa os meus lábios, usa a minha vida, usa o que fizeste através da minha vida para encorajar irmãos a fazerem exatamente com o próximo, porque estaremos fazendo a Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, a partir de hoje, nas nossas consagrações, nós vamos treinar, nós vamos equipar, nós vamos preparar o que eu chamo, a partir de hoje, de um exército de samaritanos. Quem são estas pessoas? São pessoas voluntárias que defendem a vida de outras pessoas. Este é o espírito da capelania. Pessoas que defendem a vida de outras pessoas. São atos que vão sendo gerados cuidadosamente e que têm muito a ver com a nossa espiritualidade. Não tem a ver com um dever apenas, tem a ver com a nossa espiritualidade. Então, esse exercício da capelania vai agregar durante as nossas aulas o saber, e eu quero que você entenda isto, é preciso agregar o saber secular
vai agregar emoções, cuidados, percepção, sensibilidade e, claro, a razão. Então isto é um trabalho profundo. Você sabe, nós vamos dar hoje ênfase na questão da doença, e na questão hospitalar, enfim. Você sabe que às vezes, na terminalidade da vida, quando alguém está se aproximando do término da sua vida, começam-se a manifestar na pessoa, o que eu chamo a partir de hoje no paciente, sentimentos de medo, de angústia, que precisam ser identificados, respeitados e tratados com amor. Quem é que sabe tratar de uma pessoa doente? Não estou falando das questões terapêuticas, estou falando das questões espirituais. Praticamente ninguém sabe tratar. Quem é que sabe tratar uma pessoa que está com medo da morte, numa angústia? Pouca gente, aliás, muita gente até se afasta. Então nós precisamos de entender que, especialmente na terminalidade da vida, quando começa a manifestar sentimentos de medo, de angústia, é o capelão, é o samaritano que tem que entender e tratar com amor a pessoa. Todo paciente, seja ele a nível de término de vida ou que passa por uma enfermidade, todas as pessoas precisam de carinho, conforto e cuidados. Estamos aí, no Rio de Janeiro e no Brasil e no mundo, muitos lugares chamados asilos, lares, onde há pessoas que entram, vão perdendo a sua mobilidade, deixam de ser ativas e morrem sem nunca terem recebido um carinho, um conforto ou um cuidado espiritual. São pessoas que são cuidadas nas questões terapêuticas. É o médico, é o enfermeiro. Mas não existe a espiritualidade no trato com o doente e o enfermo. Então, especialmente numa fase terminal, precisa de haver uma sincronia entre o conhecimento e a espiritualidade. E às vezes até entre os profissionais de saúde, o médico, o enfermeiro e o capelão. Isto é muito importante. Eu me recordo, sempre conto aqui, alguns anos atrás, nós tínhamos uma pessoa da nossa relação que veio a falecer numa clínica na Ilha do Governador, e quando eu cheguei lá como pastor, como capelão, no exercício da minha espiritualidade, do meu conforto, do meu carinho, porque eu fui salvo dentro de um hospital, e eu sei qual é o drama de quem está numa clínica, num hospital, num asilo. Primeira coisa que o médico, eu tentei interagir com o médico. O médico percebeu que eu estava preparado para esta função, me chamou à parte e disse: olha, a paciente tem isto e aquilo, tem limite de vida, não vai viver mais que, 10 ou 15 dias, e agora o senhor faça a sua parte. Então eu interagi como capelão com o médico, que estava fazendo o tratamento, portanto a questão terapêutica, com o enfermeiro, e depois eu fiz o exercício da espiritualidade, do conforto, do carinho, quando eu pude falar de Deus, quando eu pude chamar a pessoa para dentro da Bíblia Sagrada, porque o drama era efetivamente pesadíssimo, tanto que a pessoa veio a falecer disto. Então nós pensamos em um acolhimento. Como é que um cristão, um salvo, pode demonstrar amor e interesse pela vida de uma outra pessoa? E volto a dizer mais uma vez, amados, tratar disto é uma emoção muito grande para a minha vida. Porque eu passei por esse drama. 9 meses num CTI, só podiam entrar 2 pessoas, 10 minutos, 2 vezes por semana. Família toda desapareceu, só ficou a minha mãezinha. Todos desapareceram. Não tinha irmão, não tinha primo, não tinha tio, não tinha ninguém, amigos, todos. Porque assim, na primeira semana,
até as pessoas ainda vão, mas depois, com o andar da carruagem, com o tempo, todo mundo que está dentro do hospital é abandonado. Então, nós temos que ajudar com serenidade. Esta é a nossa missão. Jesus disse: quando você fez a um destes pequeninos, foi a mim que me fez. Nós temos que aprender a ajudar com serenidade todas estas questões. Então, o capelão, o samaritano, tem uma função, ele é um assistente espiritual. Então vamos definir isto a partir de agora. Para nós, depois nós vamos tratar das leis. Mas para nós, o capelão, a capelã, o samaritano tem a função de ser o assistente espiritual. E o assistente espiritual tem que saber ouvir o paciente. Tem que saber orientar o paciente. Tem que ser sensível com o paciente. Nós estamos tratando hoje das questões mais relativas à questão hospitalar e internação. Vamos tratar da carcerária, vamos tratar de muitas áreas. Mas a função de alguém que vai visitar um preso ou vai visitar um enfermo é de ser um assistente espiritual. Isto é muito importante. Eu vou dizer várias vezes hoje, amados, às vezes é mais importante a espiritualidade do que a terapêutica. Especialmente se a pessoa se apresenta já na finitude da vida. Sabe aquela notícia aterrorizadora? Ele foi para o nível 4 do INCA. Oi, isto é um drama. Porque o nível 4 já são os paliativos para tentar deixar o resto da vida um pouco mais confortável. Mas a pessoa, quando ouve isto aqui, nível 4, se não houver espiritualidade, se não houver orientação, a pessoa às vezes morre mais cedo. Então o capelão é um assistente espiritual muito importante. Ele sabe ouvir, ele sabe orientar, ele sabe ser sensível com a dor do próximo. Por isso nós temos que unir aqui, agregar o saber secular, a emoção, os cuidados, a percepção, a sensibilidade e a razão. Portanto, não é um tiro no meio do escuro, é uma função bem preparada. É uma função bem preparada. Então, nós entendemos que a fé tem um efeito muito grande nas questões de saúde. Vis-à-vis o fato da minha vida. Mas a fé tem... As estatísticas dizem que quando uma pessoa tem fé, ela tem 85% de possibilidades de não adoecer. Por causa da fé. Vem um sintoma, eu te rechaço, eu não aceito, é mentira. Então há 85% de probabilidades do crente da fé não ficar doente, não operar, não se submeter à doença. E diz que se efetivamente uma pessoa da fé adoecer, ele tem 90% de probabilidade de sair mais rápido da doença do que a pessoa que não tem fé. Então veja a nossa função. Viu, Antônio? Veja a nossa função. Quer dizer que eu, com ato de fé, com sensibilidade, com preparo, eu posso ajudar uma pessoa, até na finitude da vida, a se equilibrar, a não se desesperar, ou eu posso, com uma atitude de fé, fazer com que um momento de milagre aconteça, unindo a minha fé ao paciente e o paciente sair daquele estado. Isto não pode ser uma pessoa despreparada. Tem que agregar valores, e a Igreja Cristo Vive vai ter esta preocupação de o fazer. Então, o capelão, o samaritano, ele consola, ele conforta, ele dá descanso, ele dá paz à pessoa. Então a capelania pode organizar e desenvolver um trabalho de ajuda espiritual também entre o paciente e a família. Nós temos aqui na igreja, ou tivemos durante muitos anos, um trabalho de ajuda a dependentes químicos. E a bispa Cristina, que trabalha muito nessa área, e ela sempre diz: apóstolo, não adianta tentar tratar somente o dependente da droga, tem que se tratar a família. Porque quando uma pessoa é dependente de droga, ele é doente, está adoecida, a família adoece junto.
Às vezes a família até contribui, né, dando dinheiro para a pessoa alimentar a droga. Como uma vez uma senhora me disse, eu prefiro que o meu filho fume maconha dentro da minha casa do que vá para um lugar escuso. Isso não é uma filosofia cristã? Não, eu dou dinheiro, ele come. Eu estou vendo meu filho fumar aqui dentro de casa, então eu prefiro ele aqui do que ele ir buscar um proletariado. Então, veja como é possível nós agregarmos valores seculares, espirituais, conhecimento para tratar destes assuntos. Então, a capelania tem que ter esta ponte entre o paciente e a família, para ajudar na reabilitação, no restabelecimento e até, se a situação é a finitude da vida, é o fim da vida, a aceitação menos dolorosa. Porque há casos, eu já fui chamado a CTI de madrugada, que uma pessoa estava já nos últimos momentos de vida. E ele disse, olha, a última coisa que eu quero é falar com o apóstolo da igreja. Então me ligaram 2 horas da manhã, ele estava na Santa Casa da Misericórdia na cidade. Apóstolo, eu tenho que vir aqui, tem um paciente, o último desejo da sua vida é lhe ver e falar com o senhor. Peguei o carro, fui lá, noite, escuro, no centro da cidade, entrei no CTI e o irmão queria me ver, queria receber uma oração, queria segurar na minha mão. E passamos ali um momento dramático, porque o médico já tinha dito, ele não vai viver muito tempo, horas. E eu fui ali, o rosto de Deus e a boca de Deus, para o conforto sabe, aquele in extremis da vida. E aquela mão que se deu a minha, e aquela oração, e o irmão finalmente serenou. E os anjos o levaram à presença do Pai, conforme diz a Bíblia. Mas há momentos deste tipo, que a pessoa fica revoltada, fica agressiva, fica tirando coisas. Nós temos que agregar conhecimento e valores para tratar tudo isso. Nós vamos aprender aqui com o altar. Então, o capelão pode também entender os profissionais de um hospital. O enfermeiro, o assistente social, o médico. Eu, quando visito uma pessoa no hospital, eu não visito só a pessoa. Eu gosto de saber o que o enfermeiro tem a dizer. Sabe muito, o dia a dia. Se tiver um médico e for aceito, eu gosto de ouvir a palavra do médico, porque eu reúno o meu conhecimento com o conhecimento bíblico, e quando eu estou no trato com o paciente, a minha mente está funcionando com a razão. Olha, ele está com um câncer, é um tumor. A estatística diz isso, o médico disse que está limitada a vida, o enfermeiro disse, opa, não deve passar desta semana. Mas eu estou ali na função de Deus. Eu estou ali na função de Deus. Eu estive doente e você me visitou. Eu estive preso, você me visitou. Então, isto é a função de integrar e interagir com esta ciência e a espiritualidade. Nós temos na nossa igreja médicos, nós temos na nossa igreja advogados, nós temos na nossa igreja pessoas que, quando alguém vai ao seu consultório ou vai ao seu escritório, ao seu gabinete, ouvem algo de Deus. Isto é o trabalho da capelania. Isso é o trabalho do bom samaritano. Portanto, se nós estamos falando de um médico cristão, de um enfermeiro cristão, o exercício, o agregar da ciência com a espiritualidade é fundamental. Volto a dizer, há casos que a terapêutica não funciona mais, mas a espiritualidade funciona. Isso tem que ter um preparo, tem que agregar valores. Então, meus amados, quando você integra a ciência e a espiritualidade, você ganha uma grande força no enfrentamento da doença. Porque doença tem que ser enfrentada e confrontada. Assim como o indivíduo que está dentro de um presídio, ele, quando recebe a visita, estive preso e me visitaste. Isto é uma missão, é uma função nossa.
Se a minha mãe na fé, a Bispa Henriqueta, que está participando agora, ela não fosse me visitar 4 vezes por semana, levando a palavra, se interessando pela minha vida, talvez eu não fosse quem eu sou hoje. Ela, sem saber, exerceu a capelania, foi uma atitude de bom samaritano, e isto provocou em mim, primeiro, o confronto com a doença. Eu aprendi a confrontar a doença, a não aceitar a doença, a reagir perante a doença. Uma mulher simples, humilde, mas que transmitia Deus, estava na função da sua capelania. Então, sempre que você está numa visita, numa clínica, num hospital, num lugar de dor, de enfermidade, que é o ênfase de hoje, tem que haver também diálogo e respeito com os profissionais. O crente não vai visitar alguém para discutir com o médico. O médico chama e diz, olha, tem que ser rápido porque a pessoa tem pouco tempo de vida. Eu te repreendo, demônio, você tem o pombagira dos infernos na cabeça. Eu tenho que respeitar o médico e a ciência, mas o confronto é a minha fé. A minha fé que tem que prevalecer. Então eu tenho que ter preparo para saber lidar com o profissional liberal, com o médico, a ciência, com a bioética, mas eu tenho a minha fé como força da minha vida. Isso é que é importante. Então, espiritualidade é essencial no processo terapêutico e de bem-estar. Volto a dizer, 85% de possibilidade de sair o mais rápido de uma doença quando a pessoa tem fé. Quando a pessoa não tem fé, ela vai ficando até morrer. Mas a pessoa da fé não, ela tem uma âncora. Ela tem uma âncora. Então, a espiritualidade é essencial no processo terapêutico, amado. Terceira vez que eu lhe vou dizer, às vezes é mais importante esse agregar da fé com o paciente do que a própria terapêutica, que já não vai fazendo efeito. Eu me recordo quando eu estava no hospital, os médicos recomendavam tomar morfina pelas dores terríveis que os pacientes tinham, inclusive eu. Chega uma altura, você fica dependente da morfina. E o que eles começam a dar? Injeção de água destilada. E a pessoa recebe aquele placebo e dorme, porque ele pensa que é morfina. Então, assim é com a espiritualidade. Se você leva a tua espiritualidade para um lugar de sofrimento, vai haver um momento, amado, que isto é como morfina, e depois a pessoa vai, sem se aperceber, a morfina fica de lado, a água destilada é injetada, e a pessoa consegue receber o mesmo descanso, o mesmo sossego que uma injeção de morfina. Então é muito importante, eu quero muito estimular você a desejar fazer o papel de Deus, porque há muito sofrimento. Nós temos sempre gente da igreja internada, gente da igreja que é presa, gente da igreja que fez uma cirurgia, foi desenganada, e nós não podemos simplesmente cruzar os braços, fechar os olhos, virar as costas e dizer, olha, foi a vontade de Deus. Não podemos. Nós somos da fé. Nossa fé é poderosa. Nossa fé trata coisas que não são como se já fossem. Então, o profissional de saúde também pode exercer o papel da capelania. Volto a dizer, nós temos médicos e enfermeiros no nosso meio. Então, é muito importante um médico que põe a sua fé à frente de tudo. É muito importante um enfermeiro que põe a sua fé no seu exercício, no papel da capelania, às vezes para ouvir o paciente, estar atento às suas emoções, estar atento aos seus sentimentos. Eu volto a dizer, isto às vezes é mais importante do que terapêutica. Quem contata diariamente com um paciente os seus sofrimentos, sabe que cada pessoa tem uma vivência própria, tem objetivos na vida, tem uma espiritualidade própria, tanto que quando você visita uma pessoa num hospital, numa clínica, a primeira coisa que ela diz, quando eu sair daqui,
eu não vou faltar a nenhum culto. Quando eu sair aqui do hospital, da clínica, primeira coisa, eu vou abrir a igreja correndo. Portanto, cada um tem uma vivência espiritual. E é muito importante a nossa presença. Sem ser piegas, mas faz parte da minha vida e do meu modus operandi. Quando eu tive a graça de poder ter estado com a minha mãezinha nos últimos dias da vida dela, eu me recordo que tudo que a minha mãe queria, tudo, era que eu desse a mão, a mãozinha dela, e ela me dizia: não me abandones, meu filho. Isto uma semana e meia antes dela falecer. Não me abandones. Não, mãe. Ela dizia: canta aquele hino, segura na mão de Deus. E eu dizia: mãe, segura na mão de Deus. E ela sorria. Aquele salmo grande que fala sobre a segurança. Eu dizia: Salmo 91. Olha, nenhum remédio mais fazia nada à minha mãe. Nenhum. Era tudo paliativo. Mas a espiritualidade, a presença serena, eu vou tratar desse assunto também, a presença serena, o conhecimento. O médico disse isso, mas eu vou continuar, a minha esperança é Jesus. Então, eu vou continuar aqui batendo nessa tecla. Isso foi muito importante para o meu coração e para o coração da minha mãe. Os remédios, às vezes, não servem mais e a terapêutica já extinguiu a sua força. E aí está o capelão. Então, o cuidado espiritual com o paciente, com o doente, com o enfermo, com um presidiário, com uma pessoa que está sofrendo uma crise, esse é o nosso alvo, é o nosso desafio. Não podemos virar as costas ao sofrimento. Não podemos. Jesus disse: eu estive enfermo, você me visitou. Eu estive preso, você me visitou. Eu estava nu, você me vestiu. Eu tive fome, você me deu comer. Mas quais são os ministérios que pensam nisso, amado? Muito pouca gente. Então, com formação bíblica, com habilidade, com sensibilidade, quanto às necessidades do outro, isso se chama também empatia. Porque é assim, eu sempre me ponho no lugar do outro. A outra pessoa que está lá no hospital, ou numa clínica, ou em casa, em convalescência, nós devemos nos colocar no lugar dela. E se eu estivesse ali, o que eu queria ouvir? O que eu preciso? Além dos remédios, do médico e do enfermeiro. Então, esta empatia é o nosso desafio. E você sabe que é importante para o paciente e muito gratificante para um capelão o exercício da fé. Eu acho que é importante para o paciente, mas é muito gratificante quando você vê o resultado da tua fé dentro de um hospital, numa clínica ou num lar de sofrimento de doença. Muito gratificante. Pastor, qual é o fruto do seu trabalho aqui? Uma alma salva. Quando alguém chega aqui e diz: eu era assim, 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 por causa da sua instrumentalidade, eu sou um homem diferente, eu sou uma mulher diferente. Amado, isto é minha vida. Quero saber se a pessoa dizimou ou não dizimou. Eu quero saber da mudança da vida. E esse é o nosso desafio. Ajudar o paciente numa questão de enfermidade a entender as questões espirituais, confortar, acarinhar. Isso é muito importante. Então, nossa dimensão espiritual, neste ministério que conhecemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa dimensão espiritual tem que ser um paradigma social. Nós não somos só crentes quando estamos aqui na igreja. Você aqui aprende para o exercício da sua fé. E nestas questões que hoje são o ênfase, as questões de doença, amado, isso é fundamental para a vida de uma igreja. Eu volto a dizer, eu me sinto muito gratificado. E eu já fiz centenas de visitas aos hospitais, já fiz centenas de funerais,
Como é importante, amado, na hora, outra aula que nós vamos tratar depois, num funeral, haver alguém sereno e equilibrado para confortar todos os presentes, né, com uma palavra, com um gesto de amor, com uma posição irretocável da sua fé. Como é lindo isto aqui. Como é lindo. Eu vou lhe contar aqui uma coisa que parece de humor, mas é muito interessante. Eu fiz uma vez um funeral e um irmão veio ter comigo no final, falou assim: olha, quando o senhor acabou de falar, eu disse, tenho até vontade de morrer, com as palavras, porque se morrer agora eu estou, sabe, nós criamos uma ambiência tão forte de espiritualidade, que havia pessoas prontas, dizendo, se eu morrer agora, está tranquilo, baseado nisso que o senhor passou aqui. Isso é o conforto, é o consolo, é a espiritualidade, é o agregar de valores que um capelão tem que ter, que um samaritano tem que ter. Então, a fé ajuda na recuperação da saúde, volto a dizer, no enfrentamento da doença. Por isso, isto começa com o que, apóstolo? Com uma experiência de fé forte. A nossa vida como capelão, como bom samaritano, começa com uma experiência de fé forte. 1 de Pedro 3,15 diz assim: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados. Ele disse sempre preparados. Quer dizer que preparo é função da igreja. A igreja tem que te preparar. Você tem que estar sempre preparado, porque em qualquer momento você é desafiado. No trabalho, chega lá uma pessoa e diz, olha, o senhor não sabe, eu fui fazer agora um exame e deu uma alteração no meu colesterol, a glicose foi para 400, não sei o quê. O que você vai dizer? Bate nas costas e diz, oh, tenha fé, vamos orar. Ou você está sempre preparado, e esta é a função destas aulas, para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esta é a função. Há uma esperança em nós ou não há? Você não tem uma esperança, você não é rico de esperança. Então, as pessoas pedem, quando você visita um enfermo, um encarcerado, um doente, um convalescente, eles pedem a razão da sua fé. E não é só na doença, no teu trabalho, o teu chefe, o teu diretor, o teu empregado, ele quer que você responda e você diga, qual é a esperança? Por que você está diante de um câncer e você está dizendo, Jesus cura, Jesus pode, Jesus transforma? Qual é a razão da tua esperança? Você tem que estar sempre preparado. Às vezes tem um acidente, mano. Um ônibus vira, um monte de gente ferida, ninguém sabe tratar com isto. Ninguém sabe tratar. Nós estávamos numa viagem e pediram no avião, tem algum médico aqui a bordo, paciente? Minha esposa se levantou, foi lá, estava uma pessoa tendo um AVC, não foi? Um AVC, ninguém sabia tratar. Então a bispa foi tratar a questão da doença, mas foi tratar a questão da espiritualidade. Olha, Deus tem um plano, sabe? Isto agrega valores à igreja, por isso o pastor tem que estar preparado para isso, amado. O pastor não tem que estar preparado somente para dizer, Jesus vai voltar e você pode ir para o inferno. Esta questão social tem que estar sempre. O que é que ele diz? Estando sempre preparados. Você nunca sabe quando é que chega uma situação. Você pode ser no trabalho, em casa, na família, na vizinhança, no bairro. Está sempre preparado. Eu não posso dizer, olha, eu estou aqui com uma doença grave, me dê uma palavra. Olha, amado, eu vou orar ao Senhor, vou subir no monte, 8 dias, e o que Deus me falar, eu vou trazer para você. Ah, tá. No dia seguinte a pessoa morre. 8 dias depois aparece o irmão do monte. Eu vim dar uma palavra ao irmão João. O irmão João já está no seio de Abraão há muito tempo, amado. Porque não estava preparado. Diga preparado. Diga sempre preparado. Sim. Cada culto aqui é um desafio. Você sabe, ninguém pode vir a um culto da Cristo Vive que não saia preparado para o confronto da vida.
Isto é muito importante. Então diz, sempre preparado, não é de vez em quando, não é do domingo, é sempre preparado de segunda a segunda, 7 dias por semana, o mês, o ano todo. Por isso você é um cristão, por isso você foi salvo, por isso você foi preparado para boas obras de antemão. Tem que estar sempre preparado. Sempre preparado. Amém? Olha, não paguei nada, ele é que está batendo palma. Então, você vai a um aniversário. Alguém quer dar uma palavra? Todo mundo, não. E eu sou o crente, estou lá no aniversário. Pronto, preparado. Posso dar uma palavra? Porque eu sou fome para isso. Posso dar uma palavra? Olha, a Bíblia Sagrada diz, Jesus, estou preparado. Funeral, eu estou preparado para dar uma palavra. Presidiário, eu estou preparado. Doente, eu estou sempre preparado. Porque as pessoas pedem a razão da nossa esperança. E a razão da nossa esperança é manifestada com atitudes de capelania de samaritano. Então, é preciso saber entrar em contato com as dores da pessoa, com o medo da morte. E por que eu estou estimulando a igreja a isto? Eu vou abrir aqui um parênteses, nós estamos aqui hoje de manhã com médicos e enfermeiros, eu tenho sempre muito respeito no trato público com esta questão, mas a verdade é, se o médico, o enfermeiro ou o assistente social, enfim, as pessoas que trabalham no métier da dor, da angústia, do medo, da doença, às vezes o profissional se torna muito calejado, muito insensível. Você já viu, eu me recordo no hospital militar, lá um indivíduo perdeu 2 pernas num acidente. Era os gritos, estou sentindo o pé, a dor fantasma. Aí o médico passava, o enfermeiro, normalmente era o enfermeiro que passava 3, 4 vezes, é um frouxo. Perdeu 2 pernas, está chorando, é um frouxo. Aí você pode dizer isso, é frouxo? Perdeu 2 pernas, é frouxo? Porque o indivíduo viu tanta gente sem perna, tanta gente sem braço, tanta gente cego, que ele ficou o quê? Calejado. Ganhou um couro. E nós não ganhamos couro de nada, nós temos pele de ovelha, meu amado. Eu não posso chegar a uma pessoa aqui na frente e dizer, apóstolo, eu fiz um exame, estou com câncer de próstata, e dizer, você está câncer de próstata, é um frouxo, encare isso aí. Amado, eu tenho que ter sensibilidade, conhecimento. Eu não posso ser um pastor calejado. Mas o irmão já ajudou muita gente, depois a pessoa vai para fora vai embora da igreja. Amado, não quero saber. Eu quero saber do momento, do drama que a pessoa está vivendo ali. Se o João não foi honesto e grato com o ministério, problema do João. Mas o Antônio está precisando de mim. Então, nós não podemos ser calejados e insensíveis. Pastor, eu já vi muitos problemas aqui, bate aqui e ressalta. A mim não, aqui bate e entra no meu coração. Este é o capelão, viu, Mauro? Este é o capelão. O exercício da capelania que exige sensibilidade, aquela empatia de você dizer, puxa, e se eu estivesse naquele lugar, o que eu diria, o que eu faria? Você sabe que num hospital militar, num hospital público aqui, onde entram centenas de pessoas, levou tiro, cortou, acidentou, esmagou, as pessoas profissionais têm que ser calejadas. É uma proteção normal. O indivíduo trabalha 24 horas num CTI, entre a vida e a morte, como é que ele fica? Ele já vê o paciente como o quê? Como um número. Ele não fica lá, tadinha, tão novinha. Não fica. Isso faz parte do ser humano. Mas nós temos o Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos ser calejados, duros no trato. Toda pessoa precisa de carinho, conforto, apoio, consolo, que é nossa função, meu amado. Ponha sempre no lugar da pessoa, você vai ver. Se eu estivesse lá, eu queria estar dentro de um hospital, não tivesse um irmão me visitando, ninguém trazendo uma palavra, ninguém trazendo nada de consolo, não.
Então, aqui na igreja não há ninguém calejado e insensível. Eu já saí de visita ao hospital, mano, fazendo-me de forte na frente da pessoa, depois chegar ao carro, desabar. O problema é meu. Mas é muito importante a função. Você é Deus, o rosto de Deus, quando você está na visita a um hospital, uma clínica, um presídio. Então é preciso o quê? Vocação, dedicação, treinamento na palavra, sempre preparado. Treinamento, experiência de vida cristã. Experiência de vida cristã não é calejado e insensível, é experiência. Quando eu estava no hospital militar, e que só podia entrar 2 vezes por semana, 2 pessoas, 10 minutos, no CTI e no recobro. Então, mas o padre, que era o capelão, podia entrar. Então vinha o padre da minha paróquia, sentava ao lado da minha cama, e dizia: moço, vamos lá, vamos jogar uma carteado. Eu não sabia nem jogar carta, vamos jogar carteado. Às vezes ele trazia uma caixinha de dominó, de damas. Eu esperando ali damas e dominó e cartas, e eu ali apodrecendo em vida, mano. Can you imagine this? Vamos jogar cartas, e eu com necrose óssea para ser amputado uma perna, jogar uma carta. Então você tem que ter experiência cristã. Eu vou lhe dizer uma coisa, não falta aos cultos, cara. Ouça o que o apóstolo ensina, ouça o que os bispos ensinam, pratica a palavra, seja boca de Deus, seja a voz de Deus, o rosto de Deus. Porque há muita gente, e Jesus disse: eu estive enfermo, você foi me visitar. Por que eu falo tantas vezes da minha mãe espiritual, irmã Henriqueta? Essa senhora ia 4 vezes por semana, mano. Às vezes eu dizia ao enfermeiro: olha, diga aí que eu vou dormir, mano, que essa senhora é muito chata. Mas ela não largava o meu pé. Essa senhora não largou o meu pé. A função dela, consolo, conforto, mas ela estava ali como um ser espiritual, como boca de Deus, e tanto ela fez, meu amado, que houve um dia que eu disse: manda chamar 3 vezes por dia, até eu entender a função dela na minha vida. Então, você não pode visitar um paciente, um presidiário: olha, irmão, eu vim aqui em nome de Jesus, aprendi a jogar cartas, e a botar uma carta aqui escondida. Eu vou te dizer, amado, quem está na hora da necessidade, ele precisa de espiritualidade, ele precisa de experiência cristã. O que eu tenho a dizer perante a finitude da vida? O que eu tenho a dizer perante uma doença recidiva que volta? O que eu tenho a dizer com aquelas doenças que a medicina não pode fazer mais nada? Alzheimer, Parkinson, essas doenças destrutivas, cerebrais. O que eu tenho a dizer? Eu estou preparado. A minha fé me ensinou. Qual é a minha reação? Então nós temos que estar preparados. O cuidado espiritual de um samaritano, de um capelão, ele tem que ser sensível e aberto para falar aquilo que o Espírito Santo põe na sua boca. O momento correto de falar, como falar, isto tudo nós temos que desenvolver aqui. Eu não posso chegar a um hospital e dizer: e aí, cara, está doente? Aí ele: não, eu não estou doente, não, estou assistindo o Brasil ganhar 2-0 no futebol, estou doente. Agora eu estou dentro de um hospital e vem um irmão e diz: e aí, está doente? Não estou doente, não, estou passeando em estado. São coisas de despreparo. Eu tenho que estar sempre preparado. Sempre preparado. Então, momento correto de falar, como falar, isso implica o quê? Respeito, fé, mas olha para mim, eu sei que você não ouve com os olhos, mas ouça. Um grande amor às pessoas.
O capelão, o samaritano, tem que ter um grande amor pelo próximo. Estive doente, foste me visitar. Estive preso, foste visitar. Estava com fome, deste de comer. Estava nu, me deste de vestir. É um grande amor. Você tem amor pelas pessoas? Eu venho te ensinando aqui há muitos anos, você que há muitos anos da igreja, a amar o próximo. Jesus disse isso. Qual é o maior mandamento? Ama o Senhor teu Deus, toda força, coração, energia, mas ama o próximo como a ti mesmo. Nós temos um chamado para amar o próximo. E o nosso amor, às vezes, tem que ser manifestado na hora da dor. Na hora da dor. Sim, mas aquela irmãzinha apóstolo, ela não criou conexões na igreja, ela era muito chata, ficava murmurando dentro da igreja, está doente, quem sabe está na disciplina de Deus, mas eu tenho que mostrar o meu amor a essa irmã murmuradora. Este é o capelão, este é o samaritano. Então, o respeito, a fé e um grande amor ao próximo. Então, a capelania é uma tarefa difícil. Por isso é uma vocação, é uma missão, porque tem que ter interesse pelo paciente, tem que ter a missão de Deus de amar o próximo. Portanto, é difícil. É o que ele diz, quando uma pessoa adoece e a doença, a convalescência é longa, a recuperação é longa, primeira semana vem todo mundo da família, todo mundo, 33 pessoas na porta. Segunda semana, vem 12. Terceira semana, fica a esposa ou o marido. E aqui na nossa cultura é assim. Se a esposa passa por um problema que não tem recuperação, grande parte dos homens abandona a esposa e vai arranjar uma na rua. Esse é um drama, amado, da cultura latina. A mulher, o indivíduo pode ficar lá apodrecendo na cama, ela está lá do lado. A maioria dos homens não faz isso. A esposa teve um acidente, quebrou a coluna, tadinha, passa para a família e vai arranjar outra. Então nós temos que aprender a amar o próximo. Não pode na cultura, a mulher fica até o fim, o cara velhinho, todo quebrado, está lá tossindo o dia inteiro, está lá a esposa. A mulher espirrou. Ele já pensa, se for um câncer, beleza. E o amor? Quer dizer que para o homem, ele quer a mulher até o fim. A mulher não é abandonada se tem uma doença grave. Está incapacitada. Está incapacitada que fica a família com ela. Nós não podemos ter esse tipo de sentimento. Diz que até a morte. Se até a morte, até a morte. Então a capelania é uma tarefa muito difícil. Vamos tratar agora um pouquinho, você tem aí na sua apostila, sobre legislação. Note que eu tenho dito aqui na igreja que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 8, ele diz: é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa a entidades civis, militares de internação coletiva. Portanto, a lei diz que nós, preparados, credenciados, podemos dar assistência religiosa em internações coletivas, tanto hospitais, presídios, quartéis, escolas, universidades, tudo isso, quando há preparo, o capelão tem direito à luz da lei brasileira, a lei 6.923. Depois o artigo 2º diz: o serviço de assistência religiosa tem por finalidade prestar assistência religiosa espiritual ao militar, ao civil, nas organizações militares, seus familiares. Então você veja, depois você vai ler aqui, lei municipal, tem uma série de leis. Isto é salvaguardado pelo governo. A lei brasileira permite e quer o exercício da capelania. Está aqui a lei. Então, a seriedade e a boa procedência da capelania, quando ela obedece às leis federais, estaduais, municipais, estatutos e regulamentos das instituições hospitalares. Então, o hospital tem 1 hora de visita, das 2 às 4.
Eu sei que o capelão autorizado e credenciado pode entrar em qualquer hora no hospital. Manhã, de tarde, noite. Mas vamos pensar juntos. De manhã, num hospital, numa clínica, o que está acontecendo? Lavagem de paciente, paciente nu em cima da cama, enfermeiro cuidando, tirando fralda. Não é a hora de visitação? Não. De noite, o paciente já comeu, às vezes já recebeu aquela dose cavalar para dormir. Não adianta eu ir quebrando as regras do hospital. O hospital é das 2 às 4. Eu vou aparecer entre as 2 e as 4. Isso eu respeito as leis, porque o capelão e o samaritano da nossa igreja respeitam as leis do Brasil. Nós estamos aqui em respeito às leis do Brasil, preparando pessoas que amam o próximo e que querem ser boca de Deus, rosto de Deus e palavra de Deus, amando o próximo que está sofrendo. Eu vou lhe dizer novamente pela 4ª vez, às vezes um paciente precisa muito mais de amor, carinho e conforto do que uma dose cavalar de antibióticos. Faz mais efeito. Então, o capelão é um ministro religioso, autorizado a prestar assistência religiosa, realizar cultos em comunidades religiosas, colégios, universidades, hospitais, presídios, corporações militares e qualquer outra organização permitida pelo Estado. Eu sei que nós vivemos um drama no país onde existe hoje um setor da sociedade brigando contra a igreja, brigando contra os valores espirituais, criando outros valores que não são de Deus, enfim. Mas nós não vamos nos inserir nesse contexto. Nosso contexto é dizer o que Jesus disse. Estive nu, me vestiste. Tive fome, me deste comer. Estava doente, me visitaste. Estava preso e você esteve lá comigo. Isso é que nós vamos fazer. Esta é a nossa função. Então, o capelão, o que é, apóstolo? O capelão é um conselheiro espiritual. Diga conselheiro espiritual. Está sempre preparado para responder quando te pedirem a razão da tua fé. Então, ele é um conselheiro. Você sabe que eu deixei aqui registrado, o capelão na França, ele é chamado la cure d'âme, a cura da alma. O capelão cuida da alma aflita, la cure d'âme. Você sabe o que é uma pessoa estar dentro de um hospital e o médico dizer, olha, já fizemos tudo, não há mais nada a fazer. Nós temos a fé que diz, não, a última palavra é de Deus. Isso já muda tudo. Olha a força que você leva uma pessoa, você chega a uma visita e a pessoa está aos prantos, que o médico diz, olha, já tem metástase, já está no cérebro, no pulmão, nos ossos, limite. A pessoa entra em desespero. Aí chega la cure d'âme, a cura da alma, aquele que cuida da alma aflita, aquele que medica espiritualmente como o médico medica com a terapia farmacológica, aquele que faz curativos como a enfermeira faz ao machucado, só que em termos espirituais. Esse é o capelão. La cure d'âme, a cura da alma. E é isto que o ser humano precisa. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque você sabe, muitas doenças, quizás que eu seja verdadeiro ao dizer isto, 75% dos cânceres, tumores, cânceres, são gerados pela própria pessoa. A alma da pessoa gera doença. É a ira, é o ódio, é o desejo da revanche, a vingança. Vais me pagar, e não vais me pagar, a pessoa gera um tumor, um câncer, 75%. Hein? E a pessoa morre, está dizendo a bispo, e ninguém paga nada.
Então a pessoa, 75% dos tumores, dos cânceres são gerados pela pessoa, pelos dramas existenciais. Aí entra, doutor Osdito, la cure d'âme, não é? A cura da alma. Quantas doenças são totalmente debeladas quando a alma é curada? Então o capelão, ele é um médico espiritual. Ele medica como médico quando prescreve. Ele prescreve a Bíblia. Ele faz um aconselhamento espiritual. Porque em Gênesis 2,7 diz que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Significa que nós somos diferentes de qualquer criatura. Quando nasce um cachorrinho, nasce o cachorrinho. Nasce uma vaquinha, nasce uma vaquinha. Mas o homem não. O homem tem uma intervenção especial de Deus após a criação. Deus insuflou-lhe o Espírito. Esta palavra vem do grego, theos pneutos. Deus soprou o divino e o homem se tornou alma vivente, o que nos faz diferente dos animais irracionais e dos filhos da perdição, da semente do diabo. A semente do diabo não é uma alma vivente que tem um espírito, um corpo e uma alma. Não, ele é um corpo. Mas a semente da salvação, Deus soprou o divino, Deus o tornou uma alma vivente. Então, todos nós passamos pelo theos pneutos, ou seja, o sopro divino. E se nós temos o sopro divino, nós podemos ser la cure d'âme. E não precisa de ter 10 doutorados ou 34 doutorados como eu. Não precisa nada disso. Precisa ter amor. Precisa ter uma parede lotada de diplomas. Precisa ter amor. Muita gente tem um diploma de tudo e não tem amor a ninguém. É amor. Nós temos um sopro divino. Então, quando uma pessoa às vezes está num sofrimento, nós estamos falando de hospital, de clínica, em casa, em psiquiatria. Amados, você sabe quantas pessoas estão amarradas dentro de hospitais psiquiátricos porque a sua alma precisa de cura? Não precisa de morfina, não precisa de petidina, não precisa de sossega-leão, precisa de amor. Alguém que seja capaz, preparado, de mostrar a Deus a esta pessoa. Há milhões de pessoas no Brasil, amados, doentes da alma, que não têm força para sair de casa para vir à igreja, porque a igreja é um lugar de ressocialização, é um lugar de transformação, de regeneração. Então há pessoas que estão tão amarradas por Satanás, doentes, adoecidas, que precisam da cura da alma, da terapia do capelão, do indivíduo que está preparado, que sabe responder, tem experiência com Deus, vê o Deus vivo agir na vida dela. Esse é o capelão. É esse que Deus quer preparar e levantar aqui dentro da nossa igreja. Então, áreas de atuação da capelania. Nós temos áreas militar, autorizadas pelo governo, militar, carcerária, escolar e hospitalar. Mas nós temos a função da visitação, a casa onde há um drama, do funeral, do casamento, do consolo do luto. E eu vou abrir outro parêntese aqui, que nós temos que trabalhar isto, bispo. Quando a minha mãezinha descansou no Senhor, e os anjos a levaram ao seio de Abraão, eu recebi uns 30 WhatsApps de consolo. Somos 15 mil membros, né? Eu ouvi muita coisa que eu estranhei. A maioria das pessoas não sabe conviver com o luto, não são solidárias.
Então, algumas pessoas me abraçaram e diziam: quantos anos tinha sua mãezinha? Ah, ia fazer 92. Ih, já estava velha. Doentinha, né? Estava gastando dinheiro, né? E eu disse: bom, porque não era sua mãe. Se fora, você não diria isso para mim. Porque mãe você só tem uma. E foi a mãe que deu o ser à pessoa. A criança é gerada no ventre da mulher. Uma ação do homem engravida uma mulher. Depois a mulher leva 9 meses gestando. Aí vem quem não sabe. Olha aí. Isto aqui que eu quero falar, gentil, ouça isso. Quem não está preparado para responder a razão da sua fé, não sabe tratar com o luto. Já era hora, né, apóstolo? Já era hora. O que você vai dizer? Vai catar coco? Se não vai, porque pastor não pode dizer à pessoa: vai catar coco. Então, era hora, né? Velha, estava dando despesa. Isto é um despreparo da falta de solidariedade. Então nós vamos tratar muito sobre essa questão do consolo no luto, da solidariedade. Quando alguém chega aqui e diz: minha mãe faleceu, meu pai faleceu, minha tia faleceu, primeira coisa que eu digo à pessoa: eu entendo o seu sofrimento, porque a minha mãe faleceu há 2 anos e pouco e até hoje eu sofro. Então deixa eu abraçar. Aí eu abraço a pessoa. Amado, eu te conforto, eu te consolo, porque eu sou empático, porque eu passei esse drama. Ontem eu estava lendo no jornal das mídias, uma senhora em Niterói estava com o filhinho na bicicleta. Você leu? Alguém de vocês leu essa notícia? Leu. E a senhora se desequilibrou, o garotinho caiu da bicicleta, um ônibus passou em cima. O que você vai dizer a uma pessoa dessa? É a hora, né, Rama? É a hora. O que se vai fazer? Se não houver preparo, foi o destino. Então, se não houver preparo, você vai matar a pessoa. Então, os senhores estão entendendo a necessidade que nós temos de aprender solidariedade, aprender na hora do consolo, da dor, da crise, do desemprego. Então, áreas de atuação: aconselhamento espiritual, pastoral, intercessão e guerra espiritual. Olha, esses grupos que se reúnem aqui, domingo de manhã, 7 horas da manhã, e antes dos cultos da igreja, e às segundas-feiras, e se reúnem comigo na madrugada, de sábado para domingo, em intercessão. Amado, isto é parte da nossa capelania. Isto é parte de uma guerra espiritual. Nós estamos no Brasil com uma guerra tremenda, amado. Distribuição de literatura, distribuição de Bíblias, reuniões de estudo bíblico, servir a ceia do Senhor, cuidar de enfermos, casamentos, até atividades musicais e recreativas, cursos bíblicos, escola bíblica dominical, teatro, dança, assistência jurídica, social e pastoral. Nós temos aqui na igreja alguns advogados que gratuitamente ajudam, médico que ajuda, enfermeiro, odontologista. Isso é trabalho de capelania. Isto tudo é trabalho de capelania. São as áreas da atuação. Então o apóstolo tem que preparar as pessoas nestas áreas todas. Então vamos agora para a segunda base do curso. Vamos repetir nestes sábados. Lucas 10, 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que eu farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei, como interpretas? Isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está aqui, olha. Amarás.
Você tem que amar o próximo como você se ama. Então tem empatia. Então respondeu Jesus, respondeste corretamente. Se você fizer isto, você viverá. Aí Jesus passou a contar uma parábola. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, mas quem é o meu próximo? Quem é a pessoa que precisa de mim? Quem é a pessoa que está esperando a minha espiritualidade? Quem é as pessoas que está esperando o meu consolo, o meu conforto, o meu carinho, o meu amor? E Jesus disse, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se e deixaram-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, um padre católico, e passou ao largo. Não quis nem saber da pessoa que estava lá, quase morrendo. Semelhantemente, passou um levita, um homem da lei, do antigo pacto, da velha aliança de Moisés, vendo, disse, olha, não quero complicação, que isso vai dar delegacia, vão dizer que eu é que feri, e passou lá. Certo samaritano, e eu espero que todos que estão aqui assumam este ministério, seguiu o seu caminho, passou perto, vendo, o que é que ele fez? Compadeceu-se, teve compaixão, teve amor, teve o desejo da curdam, da cura da alma. Então o que é que ele fez? Chegou-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou óleo e vinho, colocou sobre o próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Quem é esta hospedaria? Quem é este samaritano? Eu e você. Qual é a nossa função? Trazer para onde? Para a hospedaria, para a igreja. No dia seguinte, tirou 2 denários, entregou aos hospedeiros, dizendo, cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então, Deus sempre trata de dinheiro dentro das coisas de Deus, né? Dinheiro e Deus andam de mãos dadas, e o crente, a fé e o dinheiro. No dia seguinte, tirou e pagou. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Foi o levita, foi o sacerdote, ou foi o samaritano? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Então o que é um capelão samaritano? É alguém que usa de misericórdia. Puxa, está preso, vou visitar. Está no hospital, está de luto, está passando por aquela elaboração do luto, as primeiras 72 horas, aquela resistência, vai voltar, não morreu, não aceito, não concordo, porque eu. E ali nós temos que usar de misericórdia. Diz que usou de misericórdia porque cuidou. Então Jesus disse, vai, intérprete da lei, e procede tu de igual modo. Quer dizer que nós temos que ter um modus operandi, proceder deste modo. Qual é? Quando virmos alguém sofrendo, não podemos passar ao largo. Eu estava lá, há 44 ou 45 anos, lá dentro de um hospital. E Deus não me deixou passar ao largo, ou não passou ao largo da minha vida. Enviou um anjo, uma mulher, falou de Jesus, me levou para Portugal. Deus preparou a irmã Henriqueta, preparou um grupo de irmãos das Assembleias de Deus para cuidarem de mim. Amado, Deus é um Deus de misericórdia, e Ele exerce a sua misericórdia nestas questões através da nossa vida. Usou de misericórdia, vai e usa de misericórdia. Então eu quero levantar aqui nesta igreja um exército de misericordiosos, amados. Nós já temos problemas demais no nosso país. Nós já temos morte rondando todos os dias o país. O país está desestabilizado, o país está doente, está enfermo, tem raízes diabólicas que Deus está extirpando do nosso país. Então,
Ele diz, procede de igual modo. Então, usar de solidariedade no momento de dor, desemprego, de crise, de doença, de luto, é fundamental. É proceder de igual modo, como procedeu o samaritano. Então, o capelão, e eu quis unir isto aqui, que foi unir a capelania com a vida samaritana. Então você viu, as áreas de atuação são muito grandes. Quando eu pego um paletó, uma calça, um sapato, e coloco aqui no bom samaritano, eu estou exercendo a minha capelania, Bispa Guacira. Eu estou exercendo a minha capelania. Está frio, eu tenho 4 cobertores em casa. Eu, na outra estação, comprei 12 cobertores e mandei colocar aqui. Não adianta eu dizer que eu amo e tem um irmão da igreja passando frio, amar. Ou se eu tenho 4 ou 5 pares de sapatos, que me custa dar um sapato para alguém? Então, vai e procede de igual modo. O senhor e a senhora eleita de Deus tem um chamado de Deus a proceder. No teu edifício, no teu bairro, há tanta gente que precisa da cura da alma, que precisa de uma palavra, precisa da tua fé, precisa do teu amor. E a maioria das pessoas passam ao largo. Eu não quero nem saber, ai que morra. Mas esse não é o exercício da nossa fé. Jesus disse, eu tive nu, você me vestiu, eu tive fome, você me deu de comer. Eu estava preso, você me visitou. Eu estava doente, você esteve ali do meu lado. Mas não é uma visita e abandonar o enfermo, porque há recuperações e convalescências que demoram muito tempo. Primeira semana vai todo mundo, segunda semana vai metade, terceira semana fica um, e às vezes na quarta semana já não aparece ninguém. Então vamos agora entender a dimensão do trabalho voluntário. Nós temos que aprender a atender às necessidades espirituais e religiosas de modo voluntário, tanto ao paciente, quanto ao familiar, quanto aos funcionários, se é uma entidade hospitalar. O voluntário tem que ter um compromisso com a igreja, com o paciente e com a família. Tem que ter disciplina para seguir as regras que vão ser estabelecidas neste curso. Se você nem sequer está olhando a tua apostila e não está escrevendo nada, quando acabar o culto você não vai se lembrar de nada. Mas se você tem realmente interesse de proceder como um samaritano, como um capelão, no exercício baseado na lei de Deus e baseado na lei dos homens, você vai ser uma bênção. Então essas são as dimensões. Então tem que ter amor ao próximo. Diga amor ao próximo. Vontade de ajudar. Diga vontade de ajudar. Isso é a nossa fé. Eu não posso ter fé e desprezar estes pontos da capelania e do samaritano. Não posso. Eu fui salvo dentro do hospital. Minha vida foi instrumento para salvar muita gente dentro do hospital. Então tem que ter o quê? Treinamento, está sempre preparado. Tem que fazer reciclagem. Depois o Bispo Nacional dará os pequenos cursos nesta área. Tem que ter amadurecimento emocional e psicológico, porque às vezes tem que enfrentar situações muito difíceis. Eu não posso fazer uma visita a um enfermo. O irmão João está com câncer. Eu vou visitar o irmão João. Chego lá, vejo o irmão João, meu amigo da igreja, e eu caio num choro. Ah, meu irmão João, meu irmão João. Eu tenho que ter preparo emocional, psicológico, porque eu tenho que somar com o paciente e com o familiar. Eu tenho que ter comprometimento. Então, o samaritano, o capelão, é uma escolha. Isto requer amadurecimento, isto requer determinação, isto requer disciplina. E claro, não pode ser uma pessoa muito sensível e emotiva. Porque se eu vou fazer uma visita a um doente grave, e se eu me ponho a chorar com o doente, é assim, você faz o teu trabalho que eu vou lhe explicar agora, e depois quando sai, você pode ir lá a um toalete e
quebrar-se todo e chorar todo. É uma coisa. Agora, ali naquele momento, Deus precisa de usar você. Agora vamos falar um pouquinho do perfil. Perfil que nós vamos desenvolver no curso. Primeiro, tem que ser um bom ouvinte. Tem que ser acolhedor. Tem que agir sempre com ética. Tem que ter atitudes serenas, com responsabilidade. Tem que ter equilíbrio emocional. Tem que ser um cristão convertido. Ninguém pode exercer a capelania se não for um cristão convertido. Tem que ser perseverante. Tem que ter sensibilidade frente ao sofrimento alheio. Tem que comunicar de forma clara, objetiva. E tem que ser uma ponte entre o paciente e a família. Portanto, este é o perfil que nós vamos desenvolver nas nossas aulas. Agora, orientações. Eu tenho já que lhe passar essas orientações, por quê? Porque você pode amanhã ser chamado para uma visita, ter uma pessoa familiar doente, tem alguém no hospital. Então, tem que já começar a dar orientações dentro já da visita do capelão. Primeiro, tem que ter uma identificação da igreja. Você tem que ter um cartão de identidade da igreja. Segundo lugar, respeitar o silêncio do doente e não tomar como pessoal se o mesmo tiver revolta. Às vezes você pode se deparar com uma pessoa, você chega e vai falar de Jesus e ela silencia, simplesmente não quer ouvir, está revoltada. Eu tenho que saber lidar com isto. Eu não posso dizer a uma pessoa que está doente e revoltada, é o demônio, eis que vejo 7 catacumbas. Não pode. Eu tenho que respeitar o silêncio. Você pode falar comigo? Não. Amém, amado? Estou revoltado. Ah, glória a Deus. Então, e são orientações que eu tenho que ir amadurecendo, porque você, ao entrar num quarto para uma visita, você tem que se apresentar ao doente e ao acompanhante. Se o acompanhante não está de acordo, você não pode interferir. Se o paciente quiser, é outra história. Mas às vezes as pessoas têm um paciente, tem um filho que é da macumba que não quer que... Você, como vou fazer isso? O paciente quer, o filho não quer, está querendo criar um tumulto. Então eu tenho que ter a sabedoria de lidar com esta coisa. Depois, falar baixo e suave. Se o paciente está num hospital, numa clínica, em casa, convalescendo, ouça o que a pessoa tem a dizer. Fale baixo. Você não pode chegar a um doente convalescendo. Ei, Jesus, o Espírito! Olha, eu ontem parei num shopping e quando saí do carro, o guardador da prefeitura, o Espírito vai baixar. Eu disse, já baixou. Ele olhou e disse, o senhor é o pastor? Eu disse, sou. Aí eu fui lá comprar o docinho para a esposa. Quando eu voltei, ele continuou. Ele estava recebendo um pagamento no negócio de um carro, porque ele era da prefeitura. Ele disse, é o Espírito! E eu disse, aleluia! Então, e agora imagina, num quarto do hospital, eu entrar, eis que eu vejo o Espírito, aleluia! Amado, suavidade e carinho, conforto. Aí depois você sai, e aí você roda peão. Mas no confronto com a situação, fala baixo, suave. Não demonstrar medo ou repugnância com a enfermidade. Quer dizer, a pessoa entra e diz, eita, que é isso? Está com um cheiro estranho. Não pode. Às vezes a pessoa já emagreceu, perdeu muito peso. Ih, parece um esqueleto. Não pode. Não ser repórter isso. Você vai lá para ser consolo, conforto. Você não pode chegar e dizer,
Amado, eu vim aqui lhe visitar. O irmão viu o que aconteceu na sexta-feira? Epa! Olha, você não sabe. Deram um tiro, não sei onde, deram facada. Amado, você não é repórter do Fantástico. Você é um capelão. Você não vai... No BRT teve assalto, Praça Seca pegou fogo. Em Santa Cruz mataram 4 pessoas. O paciente está lá, mas não quer saber de mais notícias. Ele quer saber de esperança. Então você é um repórter de Deus, não um repórter do Fantástico. Dizer, eis que eu trago aqui a notícia, foi na Praça Seca. Não leva nada da Praça Seca. Fala da Praça Molhada. Está a falar. Então, fazer sempre oração, fazer sempre leitura bíblica. Um aspecto que eu quero lhe deixar. Guarde sigilo dos diálogos, porque muita gente na hora da finitude da vida faz confissões graves. E se a pessoa acreditou em você, você não pode quebrar o sigilo de uma confissão. Você sabe que até hoje ninguém sabe, a não ser eu, quem é o irmão que veio aqui com 2 armas, abriu o paletó num domingo de manhã, uns anos atrás, disse, eu sou um matador profissional, mas eu lhe ouvi na televisão e eu quero entregar as minhas armas, hoje eu quero seguir Deus. Ele vem aqui aos domingos, eu falo, ninguém sabe quem é. Ninguém vai saber nunca. Às vezes o indivíduo, na hora da finitude da vida, da morte, ele vai te contar coisas dramáticas. E você é um túmulo fechado. Meteu-lhe um locker e morreu com você. Confissões são sigilosas. 9º lugar, quando você visitar, não senta na cama, nem ponha o pé em cima da cama do paciente. Tem gente que chega ao hospital, amado, senta na cama do paciente, põe o pé na cama do paciente. Amado, não pode sentar na cama de um paciente. Depois, numa outra aula, a bispa vai falar dos perigos que existem. Que às vezes o indivíduo vai da rua para dentro do hospital com uma bactéria qualquer e tal, ou o paciente está com uma bactéria. Então, sentou na cama, deu um espirro na cara do paciente. O paciente morre na hora, mas já vai com chikungunya. Dá aí o nome da chikungunya mais. Zika. Flamengo que voltou a perder, Vasco também. Não, estou dizendo doenças. Então, aí eu vou, sento na cama do paciente, ponho o pé em cima da cama e dou-lhe um espirro em cima do paciente. O paciente, 2 horas depois, veio a óbito. Foi o irmão que espirrou, botou o pé, já veio sujo da rua. Não pode. E se tiver doente, gripado, nem deve ir. Se estiver convalescendo de uma doença grave, não deve visitar. Trajes discretos. Você vê um indivíduo, está lá na cama do hospital, doente, convalescente, chega a irmãzinha com uma mini saia. O indivíduo tem um AVC, um infarto, pum. Hein? Ou então, a irmã vai visitar um enfermo e vai com um decote até o umbigo, amado. E chega e diz, irmão, não é obra de Deus. E o irmão, puf, tem um AVC hemorrágico na hora, amado. Então, discreto. O homem com roupas discretas, a mulher com roupas discretas. Sempre transmitir esperança. Não prometer falsas esperanças. Tratar o doente sempre pelo nome, sempre. Não levar alimentos ou líquidos para oferecer, nem remédios. Porque há uma tendência na nossa cultura, o indivíduo está doente. O irmão chega lá e diz assim, olha, eu trouxe uma rapadura, meu amado, que ninguém veja. Olha, eu trouxe aqui um vidrinho de catuaba, se você toma, meu irmão, você vai ficar tão feliz. Não leve remédios, não leve comidas,
não leve líquidos, não ofereça nada a quem está internado, amado. Não leve, porque há pessoas que levam. Passei ali, tinha um bolinho, e o médico disse, olha, você está com glicose muito alta, não pode comer nada de açúcar. Aí vai o irmãozinho da igreja e passa um bolinho cheio de açúcar. Depois o médico faz exame e diz, mas a glicose foi para 450, já estava equilibrada. Você comeu alguma coisa? E a pessoa, glória a Deus. Olha, evitar aquelas frases. Você está doente? Eles, não, estou aqui de férias. Como é que vai? Ui, está mal, está no hospital, não vou dizer como é que vai. Tudo bem? Se estivesse bem, eu estava em casa. Ou então, coitado, é a sua cruz, é o destino. Que fatalidade! É a vontade do Senhor o seu sofrimento. Não faça. São frases que nós vamos aprender aqui no dia a dia. Nunca dizer a um paciente esse tipo de frase. Ser breve na visita. É das 2 às 4. 15 minutos está ótimo, 20 minutos está ótimo. Às vezes o indivíduo está convalescendo, não quer nem ouvir ninguém. E a pessoa está lá, aceita Jesus, confessa Jesus, recebe Jesus. Já pagou o teu dízimo este mês. Olha, o pastor fala de dízimo na igreja, tem que pagar o dízimo. Não, amado, o hospital não é para tratar de dízimo, senão se bem que eu aprendi a dizimar dentro de um hospital. Eu vou lhe trazer até a foto amanhã para lhe mostrar qual foi a reunião que eu aprendi. Então, ser breve. Pastor, às vezes o paciente está inconsciente. Trate como se fosse consciente. Fale normalmente como se fosse consciente. Respeite as normas de higiene na visita. Seja sempre portador de boas notícias. Não use perfume forte. Como é que se usa perfume? Mais nada. Irmãos, tem uns irmãos aí que fazem visita e quando chegam no hospital, a pessoa está lá às voltas com o estômago e vai aquele perfume forte, de banho de perfume. Perfume é ou então só. E aqui, no pulso, faz assim. Agora, se você ver, isso é inseticida, isso mata barata, meu irmão. Dentro da orelha. Aí quando você chega no hospital, você começa a ver todo mundo desmaiando. Desmaia onde? Desmaia. Você diz, é o poder de Deus, é o poder de... Não é o poder de Deus, é o perfume forte, que já passou o prazo, amado. É rapidinho. Porque a pessoa faz. Estamos nos 5 minutos finais. Amado, é a primeira aula. Tem algumas dicas. Quando chegar a um hospital, uma clínica, para uma visitação, peça autorização à enfermagem. Se não tiver o médico, a enfermagem. Sou da igreja Cristo Vivo, sou capelão, sou samaritano. Gostaria de visitar o irmão João. O senhor me permite? Pois não. Respeita as normas dos hospitais. De manhã não é hora para visita. Está todo mundo sendo tratado, lavado, mudado fralda, tem xixi, tem não sei o quê. Não é visita de manhã. Só se houver uma emergência e houver um desafio. À noite, 11h30 da noite. Só se for um chamado médico, não pode ir. Tem horário no hospital, das 2 às 4. Respeitar as normas. Respeitar o trabalho das outras religiões. Atenção, isto é muito importante, é ético. Você entrou num quarto, tem 6 pacientes. Você está lá cuidando da irmã, do irmão da igreja. E tem lá um irmão, lá um senhor lá, irmão não, um senhor lá, e tem alguém lá fazendo uma macumba, quando não sei o quê. Faça o seu trabalho de samaritano.
lavar as mãos antes e depois da visita, sempre bater na porta do quarto antes de entrar, pedir licença ao paciente ou ao familiar se estiver acompanhado, apresentar-se ao paciente ou familiar. Eu sou o irmão Apóstolo Miguel Ângelo, eu sou irmão da igreja, Cristo vive, boa tarde, vim aqui trazer uma palavra, o senhor me permite. Esta é a função. Utilize acessórios em alguns casos, tem que usar luvas, máscara ou aquela capa que oferecem. Isto é uma proteção ao paciente e proteção à pessoa, se o hospital mandar. Posicione-se sempre do meio da cama para trás. A cabeça do paciente está aqui, meio da cama é aqui, é daqui para trás. Nunca ao lado do paciente. Ei, irmão, como é que você está? Tá tudo bem aí? Eis que eu vejo nos teus olhos. A íris me diz que ao meio-dia serão 11h59. Não. Do meio para trás. Meio da cama para trás. Meu amado, a Bíblia nos diz, Jesus Cristo faz por... Então, essa ética é muito importante. Deixe o paciente expressar as suas emoções. Se ele quiser chorar, deixe chorar. Se quiser falar, deixe falar. Se quiser rir, deixe rir. Se quiser reclamar, deixe reclamar. Se quiser confessar, deixe confessar. Nunca acordar o paciente, a não ser a família. Você chegou para uma visita, o paciente está dormindo. Se a família disser, acorda João, muito bem, não é você que manda acordar. Cheguei, sou o capelão. Vamos lá, acorda aí, ó, preguiçoso. É a família. Se a família disser, não, ele dormiu agora, então você fica um pouco, ora com a família, dá uma palavra, mas o paciente tem a primazia. Não comer a comida do paciente ou beber a sua água. Você sabe que tem nego que adora comer comida do hospital, mano. Eu sou um deles. Você vai fazer uma visita e tem lá aquele queijinho, como é que se chama aquele queijinho? Molengue, não é molengue, polengue. E sobrou um biscoito creme crack. Aí você chega e diz, meu irmão, vou comer o teu queijinho, vou beber a tua água pela mesma garrafa. Deixa lá o polenguinho, mano. Saia depois, todo o hospital clínico tem um barzinho lá, uma lanchonete. Você come 50 polenguinhos, mas não coma comida do paciente. Não leve comida ao paciente. Não beba a água que ele está bebendo da garrafa. Cuidado com os aparelhos ligados. Não entre, está lá um aparelho ligado no coração. Pi, pi, você chegar e que bonitinho. Pi, pum, o paciente morreu. Tadinho. Morreu, você desligou o aparelho dele. Então tem um tubo ligado aqui no braço, no pescoço. A pessoa já que bonitinho. Era a entrada do choro. Não mexa. Como? A bispa está lembrando. Tem os aparelhos todos ligados. Aí você leva o carregador, viu, o meu telefone está baixo. Você desliga o aparelho e mete o carregador. Aí o paciente começa... Pum! E morre. Fui eu que desliguei os aparelhos para carregar o meu carregador, o meu smartphone. Carrega em casa. Então, cuidado com os aparelhos. Não coma a comida do paciente. Termine sempre a assistência com um momento de oração. Deu a palavra, suave, tranquilo, encorajou a família, deu o nome, trata o paciente pelo nome. Se você, pediram que eu fosse visitar, mas não sei bem se é João ou se é Antônio. Chega junto da família, boa tarde, eu sou o capelão da igreja. Como se chama o paciente? João, ok. Aí está lá a cabeça do irmão João. Irmão João, boa tarde, graça e paz. Eu sou da igreja Cristo Vive.
eu vim aqui lhe trazer uma palavra de amor, de esperança, uma palavra bíblica. O irmão recebe, sim, o que eu mais preciso. Então, olha, você já vai com o textinho preparado. Nada de, abra, irmão, ele está lá com os 2 braços quebrados. Abra a Bíblia aí em Crônicas. E ele diz, estou com os braços quebrados, não. Como é que eu vou abrir em Crônicas? Então abra 2 de Reis. Olha, ele não sabe o que é 2 de Reis, ele está lá morrendo, amado. Tem um salmo bonito, tem um versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Amado, Jesus manda dizer ao irmão, o seu irmão pode todas as coisas. Este é um tempo de deserto, mas Deus vai tirá-lo daqui. Creia, espere em Jesus. Jesus é maravilhoso. Várias pessoas na Bíblia. É uma coisa. Moisés subiu ao monte e quando passava viu a glória. Então tem um monte de pacientes lá da macumba. E vocês vão arder no lago do enxofre, amado. 7 vezes mais. E está correndo, o Espírito está baixando. Nossa função é consolo, conforto, carinho, palavra e muito amor. Muito interesse pelo próximo. Nada, voltar a dizer, nada de levar comidinhas escondidas, nada de levar bebidinhas escondidas. Amado, eu sou de Belém do Pará. Em Belém nós aprendemos, tem um turuzinho, um bichinho, dá uma lagartixinha. Quando come a pessoa fica bem, ele é curado, ele salta, ele pula. Não, nada. Você é um consolador. Você é um temente samaritano que vai levar Jesus ao sofrimento. Você é a cura da alma. Assim seja, assim disse o Senhor. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, estamos aprendendo e nos preparando, porque a capacitação vem de Ti, a sermos ministros desta nova aliança e ao exercício da capelania, ao exercício da vida do samaritano. Há tanta gente sofrendo, Pai. Às vezes até familiares, vizinhos, irmãos da igreja, que precisam desta atitude da fé, deste amor ao próximo, desse interesse pelo sofrimento, pelo alívio do sofrimento. Ajuda-nos, Pai, que todos sejamos a cura da alma. Que todos nós, Senhor, recebamos agora a confirmação deste chamado. Às vezes é uma esposa que tem que ser a capelã do seu esposo, da sua própria casa. É o marido que tem que ser o capelão da família toda, tem família grande. Às vezes é no trabalho, onde há tantos dramas, Pai. A nossa sociedade sofre. Ultimamente, Senhor, temos ouvido falar tanto de tantas doenças. E nós temos uma fé tão poderosa, Pai. Uma fé tão forte, que Tu chamas a fé dos eleitos. A fé santíssima, a fé que vence. E nós queremos ser este instrumento da fé, Pai, que vai consolar, que vai confortar, que vai edificar vidas. Sim, Deus, queremos ser este instrumento. E eu assumo aqui na Tua presença mais uma vez, Pai, e faço este compromisso público de ser sempre um capelão, um bom samaritano. Tu me ensinaste, Senhor, a semear na vida das pessoas. Há 40 e tantos anos atrás, Pai, eu vi como é que a irmã Henriqueta semeou na minha vida.
como ela era totalmente desprendida, Senhor, e ela ia àquele hospital cuidar de um filho espiritual, Pai. Dá-nos esta graça de sermos porta-vozes da esperança. Coloca sempre, Senhor, estas palavras em nossos lábios, nossa boca, para uma visita a um hospital, um presídio, uma doença, um doente, um aflito, uma alma desesperada, Pai. Queremos ser efetivamente instrumentos da Tua glória. Usa-nos, Pai. Usa-nos, por amor ao próximo. Queremos ser conforto, carinho, amor. Queremos ser, Senhor, Deus na vida destas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que sejamos todos portadores de boas novas, de grande alegria, Pai. De grande alegria, Pai. De grande alegria, de esperança, porque a nossa fé é experimentada, temos experiência na fé, queremos estar sempre preparados para aquele que nos pedir, ou para aquele que necessitar. O que Cristo fez na minha vida, Ele pode fazer em todas as vidas. Eis-nos aqui, Pai. Envia-nos para a glória do Senhor, Pai.